Meus irmãos, graça e paz. Eu queria dizer que é uma alegria para mim estar aqui de volta, é sempre uma grande alegria. Infelizmente, esta noite a minha família não pôde me acompanhar como da última vez, porque a mais novinha ficou adoentada. Então, mesmo na nossa igreja, no culto pela manhã, a minha família não pôde me acompanhar completamente, apenas a minha filha mais velha. Mas trago um abraço, porque é sempre muita alegria e muita satisfação poder ver de perto o que o Senhor tem feito com esta igreja e para a honra e glória do teu santo nome. Então, eu louvo a Deus com os irmãos por mais um ano que o Senhor concede a esta igreja e agradeço sinceramente a Deus pelo que vocês têm feito aqui, debaixo da graça do Senhor, pelo pastorado do reverendo Djavan, pela amizade crescente, que já deixou de ser aluno, se tornou colega, não é? E por ver que o Senhor tem abençoado grandemente a vocês nesta noite. Meus irmãos, vocês comemoram mais um ano de existência neste local, e a coisa que nós precisamos fazer acima de tudo, e Deus tem me incomodado, desde o momento do convite, Deus me incomodou para lhes trazer esta mensagem. O que eu vou compartilhar com os irmãos aqui é uma mensagem que eu preguei na minha igreja. A igreja onde eu sou pastor hoje é um projeto de plantação, estamos plantando uma igreja no centro para a Zona Sul. Estamos hoje no centro, mas iremos para a Zona Sul de São Paulo. Desde que eu preguei esta mensagem, eu mesmo fui pessoalmente impactado por ela. E espero que o Senhor Deus resolva lhes falar também esta noite, pelo que os irmãos vão ver nesse texto. Ainda que eu vá projetar trechos do texto para que os irmãos acompanhem o meu raciocínio, eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia nesse texto e a mantenham aberta durante a exposição, tá ok? É importante que vocês acompanhem na sua Bíblia e vejam com os seus próprios olhos, para que o auxílio visual não seja uma muleta, mas apenas um lembrete de onde eu quero chegar. Não é a única forma de organizar esse texto, mas eu entendo que desta forma os irmãos se lembrarão do que esse texto ensina. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 17. Você já viu aí sobre o que eu vou falar. Eu pretendo provar biblicamente, a partir desse texto, que o Senhor Jesus não é só o mediador da nossa redenção. Nós precisamos entender mais a respeito de Jesus. É isso que eu dizia que nós precisamos fazer em épocas de comemoração. Não estamos aqui para celebrar a nossa permanência. Estamos aqui porque somos a agência do reino de Deus e celebramos a permanência do nome, do louvor e da glória do Redentor. Mas temos ouvido pouco ou quase nada a respeito da mediação que o Senhor Jesus faz em relação à criação. Então, é uma igreja, e eu imagino, pelo que cantamos e pelo que lemos e pelos avisos que ouvimos, que certamente os irmãos já sabem que o mediador da aliança, o mediador do pacto, o mediador do nosso relacionamento com Deus é o Senhor Jesus. Mas você sabia que Jesus também é o mediador da criação? Pois bem, o que o texto nos diz é algo complicado, eu diria, raro de ouvir. E é por isso que você, antes de ler esse texto, você precisa se preparar, porque aparentemente o que nós vamos ouvir hoje não é tão fácil assim. Eu espero que, à medida que eu vou explicando esse texto, não pareça-lhes difícil de entender, mas para a maioria é difícil de aceitar, até porque a nossa visão a respeito de Deus, a respeito da criação e principalmente a respeito da mediação do Senhor Jesus, meus irmãos, é muito pobre. Precisamos enriquecer a nossa perspectiva a respeito do Redentor, do seu papel, da sua importância. E não podemos fazer isso enchendo Jesus de adjetivos e de atribuições que não lhe são bíblicas. Toda riqueza
de que precisamos estar na palavra de Deus. Justamente quando a procuramos, nós encontramos. Então, se nós queremos enriquecer a nossa perspectiva da atuação mediadora do Senhor Jesus, é para a palavra que vamos. Então, talvez, em algum momento, os irmãos lutem com as coisas complicadas que vão ouvir. Minha missão é tentar torná-las mais fáceis e não complicá-las ainda mais. Essa missão a gente deixa para os irmãos filósofos. Para o expositor da palavra, nosso trabalho é tentar facilitar. Mas não se enganem, o que nós vamos ouvir aqui não é coisa simples. E essa talvez seja a preparação para não só ouvir algo diferente, mas para agradecer a Deus. Irmãos, essa igreja aí para a qual Paulo escreve, a igreja de Colossos, não era uma igreja importante, grande, rica e influente. Essas igrejas ficavam nas duas cidades vizinhas, maiores do que Colossos, importantes pela navegação, comércio e a situação econômica que elas tinham, e a prima pobre era Colossos. Eu não sei se vocês sabem o que é ser uma cidade pobre cercada por cidades ricas, mas essa era a situação de Colossenses. Eu já fui pastor em cidades, pelo menos em uma cidade do interior. Eu fui particularmente pastor de uma cidade que a gente chamava de Cidade Nem. Vocês já ouviram falar de Cidade Nem? Eu pastoreei uma cidade chamada Poá, pequenininha. E ela ficava bem no meio. Você tinha que, para acessar essa cidade, entrar por alguma outra. Ou você acessava Poá vindo de Suzano, ou você acessava Poá vindo de Itaquaquecetuba, ou você acessava Poá vindo por Mogi das Cruzes. Então a gente dizia que para você saber se você estava em Poá, você perguntava se estava em uma das outras três. E se você não estivesse nem em Suzano, nem em Mogi, nem em Itaquá, você estava em Poá. Era uma cidade nem Mogi, nem Suzano, nem Itaquá. Então é Poá. Pode ter certeza. Poá era Colossos de São Paulo. Pequena, inexpressiva, pobre. A maioria das pessoas em Poá trabalha fora de Poá. Parecia ser mais ou menos a situação em Colossos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque foi para lá que Paulo escreveu um dos hinos mais importantes da cristologia de toda a Bíblia. Paulo não escreveu para a grande igreja de Coríntios uma cristologia tão profunda e tão robusta como ele que escreveu em Colossenses. Nem para as igrejas importantes de Tessalônica, os mais nobres de Bereia, ou ainda para a afluente igreja de Éfeso, mas para a pequena e até desprezada Colossos, Paulo escreve um dos hinos mais importantes e que nos ensinam mais sobre a cristologia que nós temos em toda a Bíblia, competindo com textos como de Filipenses, como de Efésios, como de Tessalonicenses, como de Romanos. Deus quer ensinar coisas importantes para nós aqui hoje. E às vezes nós achamos que porque nós não somos aquela igreja grande, influente, poderosa e rica, Deus tem para nós coisinha mais simples, coisinha mais... ensina só, fala que Jesus salva os pecadores, e tá bom. Mas não, Jesus às vezes ensina coisa difícil e complicada para igrejas que não têm uma importância à luz dos olhos humanos. E é por isso que eu peço que você especialmente se force a prestar atenção e lute contra alguma aparente dificuldade. Calma, do jeito que eu estou falando, parece que o sermão vai acabar com a sua mente e você vai sair daqui com o motor fundido e saindo fumaça pelas orelhas. Não é isso. Mas é que hoje eu espero que você não ouça o mesmo de sempre. Não é mais do mesmo. Não, eu não quero falar o que você já sabe de outra forma. Eu espero no Senhor te ensinar algo novo. E quando algo novo é apresentado, a gente luta um pouquinho para digerir intelectualmente. Então peça a Deus que fale ao seu coração e te abençoe nesta hora.
O texto que você tem diante de si, que eu pedi para você abrir, é este que eu projeto aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção. O texto começa dizendo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós precisamos fazer algumas distinções quando vamos abordar os textos bíblicos, e eu quero que você note que essa é a segunda estrofe do hino que Paulo está cantando aí. Essa não é a primeira estrofe. Olha para o seu texto e você vai ver que Paulo já tinha dito, ou dirá mais para frente, não é? Ela é a segunda de duas estrofes. Mais para frente ele vai dizer que Jesus também é, ele é. Mas hoje não é dia disso. A gente vai se concentrar nesse texto. E o que eu quero nesse texto é explicar a respeito de Jesus. Bom, a gente vai sempre abordar um texto e a gente começa com um texto que diz este, a gente precisa descobrir de quem ele está falando. Então, repare aí que este a quem Paulo se refere, no versículo anterior foi chamado de o Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este a quem Paulo se refere, obviamente, é Jesus Cristo. Essa é a primeira distinção que nós precisamos fazer a respeito desse texto, é entender que inequivocamente Paulo não se refere a outro. Você vai deixar bem claro, meus irmãos, que tudo que eu falar a respeito dele, eu estou falando de Jesus. Porque a gente pode se sentir forçado a, talvez não seja bem assim, não é bem assim, sim. Paulo se refere aqui a Jesus, o Filho amado do Senhor, o Filho que Deus fez questão de rasgar o véu dos céus e no seu batismo dizer: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Meu querido, minha querida, por mais amado que você seja por Deus, e você é, nunca duvide disso, por mais amado que você seja e por mais amor que você sinta da parte de Deus, eu lhe garanto, Deus não vai dizer o mesmo a seu respeito. É meio frustrante, eu sei. Você pode estar cercado de 400 profetas de Baal, que Deus não vai rasgar o céu e dizer: tá vendo esse filho aí? Eu amo ele de uma maneira especial. Ele é o menino que eu amo, ele é o meu precioso, que dito de outra forma parece até aquele personagem do Senhor dos Anéis. Mas você não é o precious de Deus. Jesus é. E é por isso que ele é um mediador, porque nele, aliás, eu vou falar bastante sobre isso, nele, por meio dele e para ele, Jesus Cristo é o foco. Então, da agora para frente, toda vez que eu me referir a ele, eu estou me referindo a Jesus, e eu espero que fique claro que o Filho de Deus, no qual temos a redenção, ele é a imagem do Deus invisível. Dito isso, eu vou reorganizar esse texto para que algumas coisas que esse texto ensina fiquem mais claras visualmente a vocês. Isso me permite fazer algumas aplicações nesse texto que os irmãos poderão ver com os próprios olhos, estão baseadas no texto, e aí eu posso bater sem dó, porque vocês não esqueceram, e também se esquecer e usarem os olhos, poderão facilmente ser lembrados. Então a primeira coisa é desmembrar esse texto, e a primeira coisa que esse texto faz é dizer quem é Jesus, dizer o que ele é. Reparou? Ele é duas coisas, e eu quero trabalhar essas coisas com vocês. Quem é o Senhor Jesus? O que o texto diz que ele é, antes de mais nada. Depois disso,
e eu não vou fazer isso agora, mas depois disso eu vou só aumentar um pouquinho para deixar uma pulguinha atrás da sua orelha. Eu vou explicar o motivo disso. Pois, a explicação. Mas antes disso eu vou gastar um tempo falando quem é Jesus. Aqui neste texto, ele é chamado de a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Jesus é colocado aqui como o mediador, porque ele tem uma relação com Deus e uma relação com a criação. Não, calma, não tem nada a ver com você esse texto. Ainda não chegamos em você. Paulo ainda não chegou em você. Lá na frente, depois de muitos versículos, Paulo vai falar, e vós outros aí? Opa, agora chegou minha vez, mas ainda não. Então a gente fica doido, eu sei, para que você fale, ok, Jesus é maravilhoso, já entendi, mas e eu? Então hoje não vai ter e você. Tá bom? Porque é um culto, não é? E é agradecimento, ou seja, o centro de tudo que estamos fazendo aqui é Jesus, e você está acostumado demais em ser o centro da sua própria vida. Então hoje nós não falaremos de você. Hoje nós vamos falar sobre Ele, e Ele é. Repare, Ele não está nessa posição, Ele é. Faz parte de sua essência, o texto diz que Ele é, e Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. De um lado, ele aponta para o relacionamento dele para com Deus, e de outro lado, ele aponta para o seu relacionamento para com toda a criação. E a explicação disso é maravilhosa, mas antes, lembre-se disso. Deus não tem imagem. A única imagem que Deus fez de si não era a imagem, era Ele mesmo. Deus não gosta de ser reproduzido em imagens, porque Ele criou um ser à sua própria imagem, e nós temos tantos rostos, tantas formas, tantas cores, que é impossível determinar como é Deus, e Deus quer que seja assim. Mas houve um momento na história em que Deus se fez perceber, ver, tocar de uma maneira ímpar, e em relação a Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele se fez visível na pessoa de seu Filho. Em Jesus nós temos o Deus invisível visível. O impossível aconteceu. O Deus que é Espírito também agora é carne e osso como nós. O Deus que é invisível agora é visível. O Deus que é inefável agora se faz entender nas palavras do Senhor Jesus. O Deus intocável pode ser tocado pelo incrédulo Tomé. O Deus invisível caminha conosco. Não à toa ele é chamado de Deus conosco. Emanuel. Ele é o Deus invisível entre nós. Esse texto vai ensinar bastante coisa. Já eu começo a bater, relaxa. No segundo momento, ele não é a imagem da criação, não há nada na criação que se assemelhe a ele, e é por isso que o texto diz que ele é o primogênito de toda a criação, e isso pode nos levar a um entendimento herege, se nós não prestarmos atenção. O que esse texto está fazendo, meus queridos, é dar títulos, é reconhecer a patente de Jesus. Ele não está dizendo que ele é o primeiro que foi criado, até porque a expressão aqui não é o primeiro criado, é uma expressão de glória, de honra. A ideia é que ele é o Filho de Deus. Eu não preciso explicar isso de novo, já acabamos de ver que este a quem Paulo se refere não é apenas Jesus, mas ele construiu o seu argumento de forma tal que entre Jesus e o ele dissesse que Jesus é o Filho amado. Então, quando ele se refere ao primogênito, ele está se referindo ao título de Jesus de herdeiro, daquele que se responsabiliza por governar as coisas de seu pai. Antigamente o primogênito fazia isso. Todo mundo sabe disso, ou sabia à época, não é? Que o primogênito era a pessoa responsável
por cuidar, gerir, administrar, gerenciar todas as posses de seu pai. E por isso se tornaria o herdeiro das coisas que administrava. E assim sucessivamente. Tanto é que a porção do herdeiro era a metade de todos os bens do pai, e os outros 50% eram divididos com os demais filhos, porque ele havia passado a vida administrando o todo. Ele era o herdeiro. Era essa a ideia que Paulo está dizendo, é que, sabe, toda a criação, ela pertence a Deus. E sabe quem administra essa criação para Deus? Jesus Cristo, de modo que tudo é dele. E ainda tem gente dizendo que a gente tem que fazer de Jesus rei sobre. Ainda tem gente dizendo que tem demônio territorial que é dono daquele pedaço de chão, daquele pedaço de vida, daquela história, esquecido que ele é só o primogênito de toda a criação. Ele só é dono de tudo. De vez em quando ele pega um MST do inferno. Porque é isso que qualquer um que não é seu súdito está fazendo num pedaço que pertence a ele. A terra é dele. E qualquer um que esteja lá e não trabalha para ele é um invasor. E ele manda. E ele é tão dono da criação, mas tão dono da criação, que outro dia desses aí acordaram ele no barco, porque estava chovendo um pouco mais forte do que o normal, e o conjunto de discípulos desesperado disse: mestre, não te dá que morramos? Como podes assim dormir? Pois a cada momento nos vemos prestes a submergir. Aí Jesus dá uma bocejada e diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Ele é tão dono da criação, ele é tão primogênito de toda a criação, que ele não faz nem força. Eu não sei como é que você é quando você acorda, mas eu, quando acordo, eu demoro. Eu sou motor a álcool de manhã. Eu estou ligado, mas ainda não estou quente. Eu preciso aquecer, eu preciso dar tempo ao tempo. Eu abro os olhos meia hora antes de acordar. Não sei como é você. Quando eu trabalhava, que não precisava dirigir, eu acordava e já estava no ônibus, porque demorava tanto. E Jesus, com esse sono, recém-desperto, não faz nem força. Tá bom, é isso que está incomodando? Parou. E os discípulos ficam: mas quem é este? Aí Paulo vai dizer: você sabe quem é este? Este é o primogênito de toda a criação. Esse é só o Jesus que tem mantido vocês aqui durante todos esses anos. Ele é. Bonito, não é? Mas o texto não acaba por aqui. Eu tenho mais para dizer sobre esse texto. Dá uma olhada, porque esse texto vai colocar uma razão para que essas coisas sejam assim, perceptíveis. Há uma explicação. Paulo não precisava dar, porque se Deus não tivesse dado, não haveria uma explicação. Mas e isso é graça. Mas há uma explicação muito legal, muito boa, do porquê hoje nós não vamos falar sobre você, e do porquê nós devíamos falar cada vez menos de você e cada vez mais dele. Visto que nós já sabemos o que ele é, e agora nós vamos dar uma olhada na explicação, me permitam tirar a parte do ele é, para ficar mais claro onde eu quero chegar. Eu vou adiantar aqui, pronto. Vamos lá. Mais um. Deixa eu... Bom, aqui. Não, antes, não conta o segredo. Bora, já deu spoiler, né? Pois bem. Agora, isolado a parte... que explica, eu já dei spoiler, já vou mostrar. Eu quero chamar a sua atenção para quantas vezes Paulo se refere à expressão nele, ele, para ele, por meio dele, é muita coisa. Então o que eu fiz foi passar uma canetinha aí na palavra ele, para você ver que há uma repetição, mas não é uma repetição qualquer, não é uma repetição sem propósito. Há uma delicada distribuição que gera a seguinte figura:
nele abre e fecha o texto. Nele é o começo e o fim dessa narrativa. Não é uma sequência aleatória. Paulo tem um propósito, é mostrar que nele, por meio dele, para ele e nele são todas as coisas. É muita centralidade, é muito ele, e aí a gente fica repetindo, e no texto às vezes não fica claro, mas quando a gente isola, a gente percebe que ele se torna o centro de toda a narrativa. Ou seja, Paulo está estabelecendo um princípio chamado de teorreferência. Ou seja, todas as coisas, reparem, não é coisa simples isso aqui. Paulo não está dizendo só que ele foi o instrumento que Deus usou Jesus, que Jesus era uma espécie de luva que Deus colocou a mão e criou todas as coisas, porque essa era justamente a impressão que os gregos tinham a respeito dos mediadores. Sofia era uma mediadora, a sabedoria em grego. Ela fazia a transição entre o mundo real, o mundo das ideias, e o mundo das coisas, o mundo dos fenômenos, o mundo material. Os deuses não tocavam o material. O material era sujo, precisava ser, qualquer coisa que fosse imaterial, precisava ser quebrada, precisava ser dissolvida, abandonada, para que o mundo das ideias fosse alcançado. Paulo está dizendo exatamente o inverso. O Deus de Deus não apenas foi o meio através do qual, mas ele é a referência onde tudo faz sentido. É claro que dito assim, está muito seco ainda, talvez você não veja com mais clareza, mas me permita mostrar que várias vezes Paulo repete que todas as coisas, reparou aí? Foram criadas por meio, para e nele. E ele repete isso várias vezes. Primeiro, coisas, que é uma coisa bem geral. O que são coisas? São coisas. Aí a pergunta é, quais coisas? Aí Paulo explica, todas. Tá, mas todas as coisas em que sentido? Só as que existem, só as criadas. Então ele fala várias vezes que todas as coisas foram criadas por meio dele. Vocês estão gravando muita coisa na cabeça, eu vou ajudar vocês. Primeiro, separando essas coisas umas das outras. Aí quando a gente tira a expressão todas as coisas, vai ficando mais claro. Depois, a gente repara que ele tem a preeminência, de modo que nele, por meio dele e para ele. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Jesus é, ele disse, a imagem do Deus invisível e o cabeça, o primogênito de toda a criação, porque todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. Então a primeira coisa que eu quero, a segunda coisa, que a primeira já foi, a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é: entendeu agora porque você não é o centro das atenções e não deveria ser nunca? Porque você não está no quadro. Porque Deus criou as coisas, não foi para você, foi para Ele. Que Deus não usou você, usou Ele. E tudo o que existe não existe porque você segura as coisas, mas porque está nele. E não vem me dizer que você nunca padeceu disso, todo mundo padeceu disso. Então, para você não ficar sem graça, eu conto os meus pecados. Eu conto de mim. Porque aí você vai ver quão ridículo eu era e você fala, nossa, até que eu não sou tão ruim. Porque já aconteceu isso comigo. Quando eu era pequenininho, eu era molecote, mas eu já conseguia entender algumas coisas. Eu tinha tido uma doença
alguns anos atrás, naquela época, que quase me ceifou a vida da minha irmã. E eu comecei a ficar preocupado com essas doenças no mundo. Aí lançaram uma doença nova lá, estão sempre lançando uma doença nova, né? Agora eles fizeram uma... como é que faz quando a gente faz filme de novo? Não é? Oi? Isso, remake. Né? Eles fizeram o remake do sarampo esses dias para trás aí, né? Então lançaram o sarampo de novo, não é isso? Então a gente está sempre vendo umas doenças malucas, doidas, matando o povo, e eu ficava muito preocupado com isso. E como eu já tinha morrido, quase tinha morrido de uma delas, eu comecei a orar para que Deus impedisse essas doenças de nascer. Aí nasceu uma lá na África, eu passei meses orando. Eu tinha uma preocupação tremenda. Eu achava que se eu não orasse, essas doenças iriam progredir. Aí um dia eu falei assim, falei com Deus, né? Deus, se eu não orar, vai fazer alguma diferença? Eu achava que a responsabilidade era minha. Aí eu orei, aí eu falei assim, não, peraí, tem algo errado. Eu orar tá certo, eu entregar para Deus tá certo, eu dizer qual é o meu problema, meu desejo tá certo. Eu achar que porque eu continuo orando, Deus vai continuar fazendo, é achar que eu sustento alguma coisa. E o que me libertou foi o texto de Hebreus, que está ecoado aqui. Porque Ele sustenta, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, ouça com carinho essa bordoada, mas sua história não é sobre você. Sua vida não é sobre você, porque a existência do planeta Terra não é sobre o planeta Terra. O Marte, conhece Marte? Que a gente está doido para ir lá visitar? Lua, conhece a Lua? A Lua, se você sair lá fora deve dar para ver. Sabe o sistema solar? Nada disso tem sentido. Nada disso existe para si mesmo, foi criado nele. Deus é o ambiente do homem, foi criado nele, foi criado por meio dele. João vai dizer que nada do que foi feito se fez sem ele, mas foi feito sem você, para você ver como você é importante. E foi feito para ele, porque nós achamos que Deus faz as coisas para nós. E Deus diz, é por amor do meu nome, é por amor da minha glória, é porque eu empenhei o meu nome na promessa, e Deus ainda assim resolve nos amar. Meu querido, sua vida não é sobre você. Se sua vida não conta a história de Jesus, a sua vida é inútil. É dorido, né? A senhora não tem nem idade para ouvir umas coisas desse, um desaforo desse. Não é isso? Mas essa é a grande verdade. Você quer achar sentido para a sua vida? Você quer achar importância para a sua vida? Sabe por que lá fora as pessoas estão acabando com as próprias vidas? Perdidas, porque elas estão tentando achar sentido nelas mesmas. Elas estão tentando achar um motivo para viver, ou nelas, ou ao redor delas, ou para elas. Mas Deus não criou o universo senão para Ele. Faz algum sentido você procurar sentido para a vida quando tudo aponta para Ele? Isso é ideia de sentido, meu querido. Isso é ideia de sentido. Sentido é saber para que lado vai o trem. Eu não sei se você sabe, mas quando você chega numa plataforma de trem, claro, estou brincando, obviamente que você sabe disso, não é? Mas se você vai para a plataforma de trem, você tem que saber para que sentido o trem está indo, para não pegar o trem para o lado errado. Pois é, Jesus é a estação final para a qual o trem da vida caminha. Se você está pegando o trem para o sentido errado, você não vai chegar nunca em lugar nenhum. Então a razão pela qual hoje e para sempre a sua história tem que fazer sentido é no momento em que ela aponta para Ele. É tudo para Ele, é tudo nele, por meio dele. Então para de se colocar no centro.
Imagine que você está tirando uma foto de uma paisagem muito bonita e você pede para alguém tirar a foto. E alguém fala, você está bem no centro da imagem, você está bem no centro daquela paisagem, e a pessoa que vai tirar a foto diz assim, só mais um pouquinho para o lado, mais um pouquinho para o lado, e você vai chegando para o lado, você vai chegando para o lado, você vai chegando para o lado, aí chega uma hora que ele tira a foto, aí você vai ver a foto, você não está na foto. Eu falo, mas e eu? Eu falo, então, não é sobre você a foto, é sobre ele. Só que dói, porque a foto é nossa, o celular é nosso, a gente que pede para tirar, e adivinha quem é o fotógrafo? Eu. O pastor, todo profeta é o fotógrafo que diz, mais para o lado, porque você ainda está saindo na foto. Vai mais para o lado, porque você ainda está saindo na foto. Não é sobre você, é sobre ele. Agora vamos organizar o que sobrou, ficou meio bagunçado no fim. Meu terceiro e último ponto. Meu terceiro e último ponto são 3, que isso aqui é meio esquisito mesmo, né? Você fala, nossa, o terceiro e último ponto, mas tem 3 colunas. Ah, você não está vendo coluna, né? Vamos reorganizar essas coisas. Repare como o que sobrou do texto pode ser organizado em 3 colunas. A primeira delas, Paulo diz que Jesus é o centro das coisas, ou todas as coisas que foram criadas em 3 instâncias. Na primeira, nos céus e sobre a terra. Na segunda instância, as visíveis e as invisíveis. Está reparando o parzinho? Está reparando que ele está fazendo paralelos? E por fim, sejam tronos, soberanias, ou se você preferir, principados e potestades. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ou seja, ele é o Senhor das realidades visíveis, das realidades físicas, ele é o Senhor das realidades celestes e não físicas, e ele está provavelmente aí na terceira coluna, Paulo, eu digo, respondendo a uma polêmica de culto aos seres celestiais que era bastante preeminente em Colossos. O povo lá em Colossos queria adorar anjos, queria fazer o culto do anjo celeste. Eu sou pastor aí há um pouco mais de uma década e meia, e eu me lembro quando eu comecei meu ministério, eu dei a data para vocês entenderem o tempo que eu estou demorando para responder. E uma pessoa diz assim, pastor, o senhor podia dar um estudo sobre anjos, que eu queria muito saber qual é o meu anjo da guarda. Então, eu estou até agora sem responder, porque eu estou ocupado demais falando dele. Entendeu? Eu não vou responder ela, nunca, jamais, porque mesmo que haja, tem um anjo da guarda tão importante, mas tão importante, que eu acho que eu morro e não falo disso. Porque não importa. Porque o povo está preocupado demais com anjinho, com hierarquias, quem é o quê, quem anjo fez o quê, e Paulo diz assim, soberanias, potestades, principados, poderes, olha só, se existem para ele, por meio dele e nele. Então, se você tem que focar em alguém, não é nos principados e nas potestades, ou nas coisas visíveis e nas invisíveis, ou as que estão na terra, ou acima nos céus, porque esta não é a questão. E a pergunta que você me faz é, tá, pastor, e qual é a questão? Vamos lá, a questão é, deixa eu ver se está aparecendo ali, vamos andar. A questão é que céus e terra apontam para localidade. Visíveis e invisíveis aponta para visibilidade. E tronos, soberanias, principados e potestades apontam para autoridade. Eu sei, deu errado as setas aí, mas concentra no ponto, que é o texto. É isso o que esse texto está ensinando. Que todas as coisas foram criadas em, por meio e para ele, não importa onde, não importa se visíveis, não importa se poderes. Ele é o Senhor de toda autoridade. Ele é o Senhor de toda visibilidade. Ele é o Senhor de toda localidade. Não tem local onde Ele não seja Senhor.
Então o coração do ímpio é rebelde, mas o Senhor é Jesus. A gente não faz trono para Deus nem para Jesus, porque quer tronos, quer soberanias, quer principados, tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle. Você não faz trono para Jesus, o trono foi criado para Ele, Ele já é o dono do trono. A gente não dá autoridade, faça Jesus Senhor da sua vida, meu querido, não, Jesus já é o Senhor da sua vida, se renda, porque anunciar o Evangelho não é dizer Jesus é rei, você só precisa da coroa do seu coração, Jesus é rei, e você está no território dele, ou você ajoelha e o reconhece, ou ele vai colocar os exércitos dele para te dizimar. E o que eu sou? Eu sou o arauto do rei, que diz, se arrependa agora, porque o reino está vindo. A gente não pensa no Evangelho assim, né? A gente não pensa no Evangelho do Papai Noel, não do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus é um rei que, onde, ele é rei. Abraham Kuyper disse que não há uma polegada quadrada em todo o universo onde Jesus não olhe para tudo e diga, é meu. Não existe o que veja e o que não veja, tudo é dele. Se você não sabe que existe, e se você tem certeza que existe, é dele. E não tem autoridade, poder, que não seja para ele, dele e por meio dele. Então a gente anuncia o Evangelho covardemente de um rei fraco, isso é desonra. Nós precisamos anunciar um rei que reina e dizer, arrependa-se antes que seja tarde demais. Arrependa-se de ser o centro da sua vida, porque você não é. Arrependa-se de ficar com medo do escuro, porque o escuro é dele. É assim que você cura medo de escuro com criança. Cheguei para minha filha, ela acordava do meio da noite com dificuldades para dormir, eu falei, filha, o escuro é de Deus. Ali o texto para ela, que o escuro, as trevas e as luzes são iguais para mim. E eu falei, como é que eu faço, pai, para não ficar com medo do monstro? Você acha que existe monstro mais terrível do que Deus? Vamos orar e pedir para Deus vir matar o monstro. Mas pai, e se o monstro foi invisível? Acho que você já sabe a resposta que eu dei para ela. E aí um tempo, ela era pequenininha na época, mais velha, e depois de um tempo ela virou, meses depois ela falou, pai, eu nunca mais tive problemas. Aí eu falei, por quê? O que você fez? Eu acordava no meio da noite com medo, aí eu começava a dizer que Deus era bonito, que Deus era poderoso, meu coração acalmava e voltava a dormir. Eu sei que você é bonitinho, mas o fato é que é verdade. E eu nunca me importei de ver se tinha monstro mesmo. Não é porque eu não acredito, é porque tanto faz. Quando eu era mais novo, não era nem casado, a gente estava andando com uns amigos e eu esbarrei, juro para vocês que não foi por querer, mas eu esbarrei naquele pratinho de frango com farofa que fica na esquina. Eu esbarrei, juro, não chutei, eu esbarrei. E tirei do lugar e alguém brigou comigo, falou, rapaz, tem que pedir desculpa. Eu falei, não vou fazer nada para ninguém, não tem nada em ninguém aqui. Falou, mas e o santo para o qual esta galinha foi ofertada? Eu falei, eu não sei, mas tanto faz se ele existe ou não. Eu me lembro de uma colega ter perguntado se eu tinha o corpo fechado. Irmãos, a gente está cheio de crendices populares hoje, do tipo, crendices evangélicas, mandinga evangélica. Suas palavras têm poder, não fala que Deus ouve, não pede que Deus atende. A gente fica morrendo de medo de orar, porque a gente fica, se falar uma besteira, Deus dá. Gente, olha para esse texto, Deus não é o seu Pokémon celeste, que você diz para ele o que ele vai fazer e ele atende sem pensar. Deus não vai fazer tudo para você, e você não é a menina dos olhos de Deus, você não é a coisa mais preciosa aos olhos de Deus, você é só você mesmo.
E mesmo sendo só você, Deus te amou. Ele enviou Ele. Olha para quem é Ele. Ajoelhe-se diante dEle. E lembre-se que foi Ele que foi enviado à cruz para te salvar. Você entende o peso disso? Ele morreu por amor a você. Ele que sustenta todas as coisas. Ele é antes de tudo isso que você viu, e nele tudo que você viu subsiste. Ele é o Senhor Jesus. Isto significa que nós precisamos encerrar, senão a gente vai a noite toda falando sobre Jesus. Agora você entende porque Paulo passou aquela noite inteira falando e Eutico caiu da janela. E como eu não sou Paulo, e antes que alguém caia da janela, vamos encerrar com algumas implicações. A primeira delas é: você aprendeu esta noite que Jesus não é só o mediador da redenção, mas também o da criação. Logo, ele também é o redentor de toda a criação, porque redenção é recriação. Ele será sempre o mediador de todas as coisas. A razão pela qual crentes não têm medo da ciência e de conhecer o mundo é que só conhecem verdadeiramente a criação os que a veem através de Jesus. Estudar é bom, e todo mundo que está estudando sem os óculos de Jesus. Sabe qual é o único ser humano capaz de entender a criação bem entendida? Você. Porque você consegue enxergar a criação através dele. Então, se você estava pensando, será que eu devo, será que eu não devo? Deve, vá. Mas não esqueça, se você olhar para a criação sem os óculos corretivos de Jesus, você não vai entender nada. O mundo só faz sentido nele. O mundo sem Cristo não faz sentido. Nós olhamos para a criação e inventamos as coisas mais absurdas para tentar explicar o mundo. O mundo não faz sentido sem Jesus, assim como a vida não faz sentido sem Jesus. Mas com Jesus, tudo faz sentido. A criação, a sua história, a permanência dessa igreja, a razão de existir. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o nosso coração seja despertado para encher a boca de louvor e dizer: Senhor Jesus, a minha vida só faz sentido contigo, em ti e para ti. Porque é isso que Ele é o mediador de toda a criação. E que seja assim hoje e sempre. Amém.